Nesse vídeo eu vou te ensinar como segurar a tesoura da forma correta. Aqui no canal já temos um vídeo bem antigo sobre esse mesmo assunto, porém, como eu sei que sempre tem pessoas iniciando na profissão e esse é um conteúdo que causa muita dificuldade em quem está começando, eu resolvi regravar esse tópico para vocês, então espero aí que sirva de grande ajuda. Antes de ir para o vídeo, não se esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para me incentivar a continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Então bora pro vídeo. Bom pessoal, vamos lá, aqui na minha mão eu tô com uma Komakai fio navalha 5.5, tá? E a primeira coisa importante da gente aprender é a forma correta de segurar a tesoura. E a primeira forma de segurar a tesoura que eu vou ensinar para vocês é a forma clássica, essa maneira aqui, ó, que a gente usa tanto para cortar pente corrido quanto para cortar mechas laterais do cabelo, certo? Essa pegada aqui é uma pegada clássica, tá? É a partir dessa pegada aqui que você vai aprender outras pegadas, tá? Sem essa daqui você não consegue desenvolver bem na tesoura. Então a primeira coisa que vocês têm que entender é a posição dos dedos em relação à tesoura, tá? Esse apoio aqui da tesoura, esse finalzinho dela, é o apoio onde vai o nosso dedo mindinho, tá? Nosso dedinho aqui vai ficar sempre nesse apoio da tesoura. Esse outro anel aqui dela vai ser onde a gente vai introduzir o nosso dedo anelar. Aqui embaixo será direcionado ao nosso dedão, tá? Então aqui mindinho, aqui anelar e aqui dedão, tá? Nessa empunhadura aqui, ó, tá vendo? Mais ou menos assim, ó. Desse formato que a gente vai segurar a nossa tesoura. Vou mostrar aqui para vocês com a palma para cima. Observem que o dedinho vai ficar aqui no apoio pro mindinho, o dedo anelar vai ser introduzido nesse anel de cima até mais ou menos a segunda dobrinha dele, certo? Os outros dedos aqui, o do meio e o indicador, vão ficar descansando aqui nessa parte de cima da tesoura e o dedão ele vai nessa parte de baixo, porém percebam que eu não introduzo o meu dedão até o final, galera. Por quê? Se eu introduzir o dedão até o final, eu fico limitado no meu movimento depois, eu não consigo abrir até o final, sem contar que se depois eu for girar essa tesoura, eu não consigo tirar. Às vezes o meu dedão acaba ficando entalado aqui, tá? Então, ó, sempre com a quina somente do dedão, ó, não chego a introduzir ele, somente com a quina eu faço o movimento da minha tesoura, tá? Então nesse formato aqui que vai ficar mais ou menos, ó, a tesoura ela vai ficar, percebam também na diagonal, ela não fica muito reta assim, tá? Ela fica um pouquinho na diagonal para dentro e sem introduzir o meu dedão eu vou fazer esse movimento aqui. Então é justamente essa primeira empunhadura que eu quero que vocês aprendam a segurar a tesoura e treinem muito isso daqui, tá galera? Podem treinar com a tesoura assim, ó, com a palma da mão virada para cima primeiro, até vocês sentirem uma firmeza, e depois que estiver tudo nesse formato aqui bonitinho, tudo certinho, aí sim vocês viram a tesoura e podem começar a fazer esse movimento aqui do pente corrido, tá vendo, ó? Ela vai ficar com essa empunhadura aqui. Essa pegada aqui, pessoal, é uma pegada básica, tá? Sem ela vocês não conseguem fazer muita coisa. É a pegada mais clássica de tesoura que existe aí no mundo da barbearia. Que nem eu falei para vocês, a gente usa tanto para fazer pente corrido, que é essa técnica que vocês veem junto com o pente, pegando o cabelo e cortando, como também para cortar alguma mecha na lateral do cabelo, tá certo? Então, ó, se eu puxo uma mecha de cabelo aqui na lateral, eu consigo com essa pegada cortar essa mecha também. É muito importante vocês aprenderem a fazer essa empunhadura da forma correta, com todos os detalhes assim como eu estou fazendo aqui, tá? A tesoura na diagonal para dentro, o mindinho no apoio dele aqui certinho, o dedão sem ser introduzido no anel de baixo, somente a quina dele. E outro detalhe muito importante, como vocês puderam perceber aí, só o dedão faz o movimento, tá? Os outros 4 dedos aqui de cima ficam parados, imobilizados, enquanto eu estou manuseando a minha tesoura. Só o dedão mexe a lâmina de cima, eu não mexo os outros dedos, eu não faço isso daqui de fechar, tá galera? De fechar as mãos assim, ó, tá? Eu só mexo o dedão. E a hora que vocês estiverem bons em fazer esse movimento aqui de pente corrido, de cortar a mecha lateral, vocês partem para a segunda pegada, que vai ajudar justamente vocês a cortarem a parte de cima do cabelo. Se eu for cortar a parte de cima do cabelo com essa pegada aqui que eu aprendi, eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Não dá para vocês verem no vídeo aqui, mas o meu punho ele fica muito torcido e o meu ombro fica muito forçado aqui também. Então, para que a gente consiga cortar a parte de cima do cabelo sem precisar dar essa dobrada no pulso, sem precisar erguer o ombro, a gente faz essa segunda pegada aqui, tá? Ela é um pouquinho mais difícil, é um pouquinho mais chata, mas perceba que a estrutura primordial dessa pegada é justamente a primeira pegada que a gente aprendeu, certo? Então, ó, através dessa primeira pegada que eu mostrei para vocês, vocês vão fazer o seguinte, ó, apontar a tesoura para algum lugar, finge que você está apontando ela para algum lugar assim, ó, certo? Com o dedo indicador assim nela, e aí você vai aproximar ela da palma da sua mão. Vai deixar ela bem próxima da palma da sua mão.
E o dedão, galera, percebam que ele não vai ser introduzido novamente. Olha só como o dedão vai ficar. Ele vai ficar bem dobrado e ele não vai ser introduzido no elo da tesoura novamente. E aí vocês podem pensar, pô, Kaique, mas dessa maneira eu não vou conseguir cortar com o dedão espremido desse jeito. E sim, percebam que para vocês cortarem o cabelo na parte de cima, a tesoura ela não precisa abrir muito, pessoal. Só um pouquinho aqui que ela abre, ó, já é suficiente, mais do que o suficiente para cortar um fio de cabelo. Então vocês não precisam fazer isso daqui, ó, se preocupar em abrir extremamente a tesoura na parte de cima, tá? Com essa pegada. Simplesmente abrindo só um pouquinho, vocês já conseguem executar muito bem o corte e com isso ter uma pegada que vai facilitar a sua postura ali no dia a dia, não vai desgastar o seu ombro, não vai desgastar o seu punho. E é uma pegada realmente que ajuda muito a gente cortar um cabelo na parte de cima. Então esses são os pontos que vocês têm que se atentar muito na hora dessa pegada, tá, pessoal? A primeira coisa, ó, apontar para algum lugar com a tesoura, manter ela próximo da palma da sua mão e não introduzir o dedão. O dedão ele fica espremido aqui mesmo, tá? Um erro muito comum que o pessoal faz é isso daqui, ó. Para querer enfiar mais o dedão aqui no elo e conseguir abrir mais a tesoura, o pessoal acaba torcendo muito o punho, tá vendo? A tesoura ela fica pouco próxima da palma da mão. E não é essa a ideia, tá, pessoal? A ideia é o que? Vocês deixarem a tesoura próxima da palma da sua mão mesmo, tá? Ela não fica afastada assim, ó. Ela fica pertinho da palma da sua mão e o dedão ele fica justamente mais espremido aqui mesmo. É desse formato aqui, ó, que o meu punho fica reto e não desse formato aqui, tá, pessoal? Prestem muita atenção na hora de executar essa pegada. E aí de bônus eu vou ensinar aquele movimento ninja que o pessoal gosta muito aqui para vocês, tá? A gente basicamente vai posicionar a tesoura naquela primeira pegada que a gente aprendeu, certo? Que eu mostrei para vocês, o mesmo jeitinho aqui, ó, mesma posição da mão e com o dedo indicador aqui, você vai jogar a tesoura lá pro seu dedinho, ó. Ela vai deslizar, chegou no seu dedinho, você só pinça, só fecha a mão assim, ó. Dessa forma a tesoura ela vai ficar guardadinha aqui e você ficará com os outros 3 dedos livres para poder manusear um pente, por exemplo. Olha só, eu consigo tranquilamente usar o pente e a tesoura na mesma mão com ela guardada desse jeito. Sem contar que se eu estiver cortando o cabelo de uma criança, a tesoura ela fica com a ponta virada para fora e não corre o risco de atingir o rosto do meu cliente. Então recapitulando, a tesoura está aqui na minha posição inicial, aquela primeira pegada que eu ensinei para vocês. Com o dedo indicador eu vou jogar ela lá para o meu dedinho, chegou no dedinho eu pinço a tesoura e deixo ela guardada assim, tá? Para voltar é só dar um impulso e a tesoura está aqui na minha posição normal, certo? Esse movimento aqui, ó. Beleza? Muito bacana. E aí, curtiram essas duas maneiras de segurar a tesoura? Lembrando que essas duas formas que eu passei para vocês, pessoal, são as duas principais formas de você segurar, de você manusear uma tesoura da forma correta e com isso ter bons resultados no seu dia a dia como barbeiro profissional. Se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa uma sugestão aí nos comentários para um próximo vídeo, porque para mim sempre vai ser um prazer te ajudar a subir de nível dentro dessa profissão. Até a próxima!